E diz ainda 1 de Pedro 2,9 agora: mas vós sois geração eleita. Mas o que é você ser eleito? O que é ser eleito? Quando você é eleito, você é escolhido por alguém como representante deste alguém. E assim Deus nos elegeu. Deus nos escolheu como representantes dele neste mundo. Nós somos representantes de Deus neste mundo. É a geração eleita, geração escolhida por Deus, geração chamada por Deus para fazer a diferença. Deus nos chamou para fazer a diferença, pois você não está representando o interesse seu. Eu não estou representando o interesse meu. Eu sou um representante de Deus nesta terra. Você é um representante de Deus nesta terra. É a geração eleita. Depois de sacerdócio real, sacerdote, aquele que apresenta diante de Deus o sacrifício. Todos nós apresentamos diante de Deus sacrifícios. Sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração, sacrifícios e orações. Os sacerdotes eram aqueles que iam apresentar os sacrifícios pelos pecados do povo. E nesta manhã eu quero apresentar a tua vida diante de Deus como sacerdote do Senhor. Senhor meu Deus, eu apresento a Ti, meu Deus, estas vidas, Senhor, neste Brasil e neste mundo, meu Deus, que estão ouvindo esta mensagem. Senhor, que elas possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo, que a Tua palavra encontre guarida neste coração, Senhor, que está aflito, desanimado, cansado, Senhor. Esta pessoa que está sem saber o que fazer, para onde ir, Senhor. Eu peço que Teu Espírito Santo agora entre na vida desta pessoa, pois ela já abriu a sua porta. Entra, Senhor, com transformação, entra com salvação, entra com cura, Senhor, com misericórdia, com graça, e dá vitória, Senhor. E que essa pessoa levante a sua mão e receba a Ti como Senhor e Salvador. Se você crer no Senhor Jesus, tu serás salvo. Então levante a tua mão e diga: Senhor Jesus, eu creio no Teu sacrifício. E eu peço a Ti que me receba na Tua presença. Diga isto para Deus. E Deus com certeza vai transformar a sua vida, mudar o seu viver totalmente. Depois ele diz: sacerdote, nação santa. O que é ser santo? É ser separado. Nós estamos num mundo onde nós vemos guerras, fomes, pestes, prostituições, luxúrias e todos os tipos de pecado que a carne deseja e que afetam a santidade, ou seja, não são de acordo com os padrões morais de Deus. E a Bíblia diz que nós somos nação santa. E se nós formos olhar pela lógica humana, será impossível ser santo no meio de uma nação idólatra, no meio de uma nação que se prostitui, no meio de uma sociedade onde os padrões morais e éticos estão cada vez sendo desvalorizados.
Mas o que é essa nação santa? O que é ser santo? É ser separado. É como o apóstolo Paulo lhe falou, lá em Romanos 12:2. E não vos conformei com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Há muitas pessoas que se conformam, que olham para tudo o que está acontecendo em nosso mundo e dizendo que isto é normal, o homossexualismo é normal, a prostituição é normal, a homofobia é normal, tudo, matar, roubar, tudo se torna normal. Mas para nós isto não é normal. Para nós que somos santos, que passamos pelo processo da santificação diária, isto não é normal. Isto foge ao padrão bíblico. Nós não precisamos defender a Jesus nem a Bíblia, pois a Bíblia é a própria verdade. Deus não precisa ser defendido porque Deus, Ele mostra quem Ele é através dos sinais que Ele tem feito na terra. Mas veja que eu e você fomos separados para viver uma vida diária e cotidiana diferente. Eu não fui chamado para ficar mentindo, para ficar roubando, fumando e fazendo todos os tipos de atrocidades que os homens costumam fazer. Mas eu fui chamado para ser santo. Eu fui chamado para ser um canal de bênção. Depois ele diz, povo adquirido. Deus, Jesus, nos compra através do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Ele paga com a sua própria vida o direito de nos ter, de possuir. Deus é o proprietário legal da nossa vida. Jesus é o proprietário legal da nossa vida. Pois através do sacrifício do Filho de Deus, nós fomos adquiridos. Não com nosso preço, não foi pago com moeda que se corrói, mas foi pago pelo sangue. E o sacrifício, ele sempre deixa uma marca. E o sacrifício de Jesus deixou uma marca, um legado neste mundo que jamais será esquecido. Fomos adquiridos por bom preço. Depois, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora Jesus nos dá uma missão. Olha, eu te elegi, te pus como sacerdote, como representante meu, te chamei de santo, te adquiri. Agora eu quero que você anuncie. Você tem a comissão agora de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta missão eu estou cumprindo, esta missão você está cumprindo. Eu estou cumprindo através das ministrações feitas em igreja e através deste canal que Deus tem aberto, através do YouTube, de gravar estes vídeos e poder transmitir a palavra de Deus a tantas pessoas que estão necessitadas de ouvir a verdade e ouvir uma palavra sadia e uma palavra que faça com que produza vida e faça com que as pessoas reajam de forma positiva e motivadora. Então, a palavra de Deus, ela se renova a cada momento. E Jesus disse, olha,
eu quero que vocês anunciem. Sabe, aquilo que é bom deve ser passado para outras pessoas. Porque você vê que o mal, ele passa rapidamente, contagia rapidamente. E aquilo que é bom também deve contagiar as nossas vidas. A minha vida foi contagiada pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. E eu quero contagiar outras pessoas com esta alegria, com essa paz, com esse gozo, com essa esperança que eu vivo da vida eterna. Pois nós sabemos que um dia nós não iremos mais estar aqui, mas seremos arrebatados, iremos de encontro com o Senhor nos ares. E este dia, ele se aproxima, esta hora se aproxima. Então, meu querido, meu amado irmão, saiba, você conheceu através desta mensagem quem você é realmente. Você é um eleito, você é um sacerdote, você é santo, você foi adquirido, você recebeu o comissionamento de anunciar a todos que Jesus, ele vive. Porque você, como diz Mateus 5,13, você é a luz do mundo, o sal da terra. Você é o sabor de Deus a este mundo. E você deve transmitir a outras pessoas o gosto de servir a Deus, o sabor de servir a Deus. E que Deus possa te abençoar de maneira poderosa e maravilhosa. Transmita aos outros o gosto, o sabor que há de servir ao Senhor. Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos, em nome de Jesus. Amém.